Bom dia, queridos irmãos e amigos, é um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Como é importante nós conhecermos a Cristo, aprendermos sobre o nosso Senhor e termos realmente mais intimidade com Ele, colocando as nossas atitudes em orientação, em acordo com aquilo que Ele nos deixou, com aquilo que Ele nos ensinou. E para isso nós estamos vendo nesses dias a formação da igreja, estudando o livro de Atos. Sim, como viviam os apóstolos, o que eles estavam fazendo, qual era a prioridade dos líderes da igreja e também dos irmãos, quando se convertiam, o seu comportamento, como eles estavam vivendo naquele tempo. E nós estamos aqui agora no capítulo 19, do verso 8 até o verso 20. Está escrito: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, como sempre, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam endurecidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então nós vemos aqui esse momento em que o apóstolo Paulo estava lá em Éfeso e durante 3 meses Paulo ia na sinagoga e ensinava a palavra. De que maneira? Persuadindo com respeito ao reino de Deus ousadamente. Essa era a disposição do apóstolo Paulo. Veja, a primeira coisa que ele fazia quando ele ia na cidade, procurava uma sinagoga. O que ele fazia na sinagoga? Começava a ensinar e pregar a respeito de Jesus Cristo, de que ele era realmente o Messias. Só que algumas pessoas lá daquele lugar estavam se mostrando endurecidos e falando mal do caminho de Cristo, falando mal de Jesus, não é? E estavam completamente descrentes. Então o que o apóstolo Paulo fez? Paulo se afastou daquelas pessoas e tirou os discípulos do meio daquelas pessoas. Veja que atitude importante o apóstolo Paulo teve naquele momento. Aqueles homens estavam falando mal do caminho e não acreditavam, estavam duvidando da pregação do apóstolo Paulo. Então, obviamente, o apóstolo Paulo deixou aquelas pessoas com suas convicções, mas pegou os discípulos que haviam crido e os tirou do meio daquelas pessoas, para que eles não fossem realmente prejudicados pela incredulidade, pela rebeldia e pela teimosia daqueles homens. E o que ele fez? Ele então, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, não é?
Então, durante 2 anos, o apóstolo Paulo ia nessa escola desse homem chamado Tirano, né, que não se sabe se ele era um filósofo, mas que ele tinha essa oportunidade de pegar essa sala de aula e ensinar os discípulos. E ele fez isso durante 2 anos. Veja a dedicação e a importância do ensino da palavra. E o apóstolo Paulo estava fazendo isso. E Deus, através das mãos do apóstolo Paulo, fazia muitos milagres e maravilhas, a ponto das pessoas levarem, não é, lenços e aventais para que as pessoas fossem curadas. Inclusive, pessoas que estavam dominadas por espíritos malignos eram realmente libertas completamente. E isso era algo muito maravilhoso. Haviam 7 irmãos que eram filhos do sumo sacerdote chamado Seva. Esses 7 irmãos se reuniram realmente e foram diante de pessoas que estavam com espíritos que estavam endemoniadas e foram lá expulsar esses demônios. Então eles diziam assim, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio respondeu para eles assim, mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Veja que coisa interessante nós podemos aprender aqui. Não é qualquer pessoa que pode realmente ter a autoridade e ter realmente esse mover de Deus sobre a sua vida. Veja que estas pessoas tentaram reproduzir o que o apóstolo Paulo estava fazendo. Só que elas não tinham nenhum tipo de intimidade com Jesus, a ponto do demônio falar, sei quem é Jesus, conheço também Paulo, mas e vocês, quem são? E veja o que aconteceu. O espírito maligno saltou sobre eles, batendo neles de tal maneira que prevaleceu e deixou eles desnudos e feridos. E o que fizeram? Eles, fugiram da casa. Essa notícia, esse acontecimento, chegou no ouvido de todas as pessoas daquele lugar, dos habitantes de Éfeso. Então, o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Percebe por que o Senhor operava sinais, prodígios e maravilhas? Para que o nome de Cristo fosse engrandecido e a palavra de Deus fosse confirmada. Percebe que a intenção do Senhor é para que as pessoas se abrissem mais e mais para conhecer a Jesus. E essa era a vontade de Deus. Então muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Depois que eles ouviram falar disso, eles foram tomados realmente de temor e eles se arrependeram de estarem das suas atitudes de mágicas e feitiçarias. E o que eles fizeram está escrito aqui, que eles então, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. De forma que quando foi calculado o preço desses livros, diz que montavam-se 50.000 denários. Ora, era comum naquela época pagar por um dia de serviço, de trabalho, 1 denário. 50.000 denários, 50.000 dias de trabalho. Era uma grande soma, era muito dinheiro. Mas aquelas pessoas desprezaram aquela feitiçaria, aquelas mágicas, todas aquelas coisas, porque conheceram em Cristo a verdade. Viram que o apóstolo Paulo era realmente um mensageiro do Senhor e estava ensinando a verdade. Que nós possamos estar firmes nisso, nesse tempo, percebendo a diferença entre você aprender a verdade, as escrituras, e fazer como os filhos de Seva, aqueles 7 moços que apanharam do demônio, ficaram envergonhados e tiveram que fugir feridos da casa. Veja que diferença é essa atitude, é essa posição. Eu desejo realmente que você fique firme e fortalecido na fé.